Olá, amigos. Nós iniciamos há duas reflexões atrás uma caminhada com Jesus, vindo da Galiléia em direção a Jerusalém para os seus últimos dias, em que ele no caminho encontra-se com três pessoas, duas pedem para segui-lo e uma ele pede para segui-lo. Então nós já analisamos nas reflexões passadas duas primeiras, e agora nós vamos analisar a terceira, que a pessoa, essa outra pessoa, ela disse para Jesus, Senhor, eu te seguirei, Senhor, mas permite-me primeiro despedir-me dos que estão em casa. E Jesus lhes responde, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. É interessante, porque Jesus praticamente está dizendo para aquela pessoa que os interesses deles não são de quem quer seguir, mas de quem está voltado para as coisas da vida e não para as coisas do Espírito. E esse assunto nos remete imediatamente a uma história bíblica muito interessante, que é a história de Sodoma e Gomorra, da mulher de Ló, que dizem que virou estátua de sal porque voltou para trás, olhou para trás. Vamos analisar esse momento, que é um momento muito bonito do Evangelho. Nós, que temos pouco estudo do Velho Testamento, nós temos o hábito, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço, espíritas, mesmo católicos, não tem tanto hábito de estudar o Velho Testamento. Nós temos em Moisés o início de tudo, dos 10 mandamentos. Mas não é verdade. O início do encontro de Deus com o povo hebreu foi com Abraão. Foi 2000 anos antes de Cristo. Moisés foi 1500 antes de Cristo. Então, antes de tudo, o primeiro patriarca do povo hebreu foi Abraão, que se chamava Abrão, que quer dizer o pai exaltado, quer dizer um grande pai. E que depois os próprios enviados de Deus pediram para ele mudar o nome para Abraão, que quer dizer pai de muitos, de nações, porque ele viria a ser o pai de uma grande nação, como foi. Então Abraão, ele é para nós o primeiro encontro entre Deus e a humanidade, vamos dizer assim. Conversava com os espíritos se materializavam e vinham trazer mensagens com tanta nitidez que as pessoas que estavam presentes com Abraão ouviam a conversa dele com as entidades que eram enviadas por Deus. A esposa, Sara, ela ouvia, tanto que uma vez eles vieram e anunciaram que Sara, que já era muito idosa, não menstruava, engravidaria, e que ele, Abraão, seria pai de um filho legítimo. E ela na tenda, escutando a conversa desses enviados de Deus, que estavam materializados. Ela ri. E o nome do filho Isaac quer dizer risos, vocês acreditam? Nesse Isaac quer dizer aquele que estava rindo, tem mais ou menos esse significado, que foram os filhos legítimos dele. Antes Abraão, para ter um herdeiro, a própria esposa propôs que ele tivesse um caso com a funcionária deles, a empregada ali, e nasceu Ismael. Porque, vamos falar de Abraão. Abraão era um espírito tão diferenciado para a terra, tão bom, tão justo, que quando a Sara engravida de Isaac e nasce, a mãe de Ismael começa a ficar enciumada, e ela começa a ficar enciumada e pede para Abraão mandar embora Ismael e a Agar, que era o nome da mulher com quem ele tivera aquele filho. E ele manda embora, mas ele vai conversar com Deus e pede a Deus que proteja Ismael. E tal o amor que ele tinha pelo filho, ele falou, eu quero que ele seja protegido. E Ismael vai ser responsável por uma outra linhagem do povo hebreu, dizem até pelos muçulmanos, inclusive. É muito importante esse carinho de Abraão, que ele era diferenciado. Abraão nasceu na Caldeia, em Ur. E eles saem de Ur, ele, Sara, e o sobrinho Lote, né, se escreve. E eles vêm para Canaã. Eles vêm viver em Canaã, as terras prometidas. E lá eles enriquecem. Até que chega uma pobreza muito grande e eles vão para o Egito e enriquecem mais. Então, tanto Ló quanto Abraão, eles se tornam donos de muitos animais, de muitos bens, e voltam de novo para Canaã. E Canaã era uma terra imensa, dada a Deus para eles.
E acontece uma coisa muito estranha. Como eram muitos, tanto a família de Ló quanto a família de Abraão eram muitos, eles começaram, os empregados começaram a brigar. Esse carneiro é de Ló, não, esse carneiro é de Abraão. E começaram a ter contendas. O que Abraão fez? Veja o senso de justiça de Abraão. Ele chamou Ló e foram, eles estavam num planalto, eles foram olhar a planície lá embaixo. Era o Rio Jordão, lindo. Tinha o Mar Morto, Sodoma e Gomorra ao lado. Então diz Abraão para Ló, Ló, você escolha para onde você quer ir com o seu grupo, com a sua família, com os seus funcionários. Se você disser que vai para leste, eu vou para oeste, para que não haja mais essas contendas e nós sempre sejamos irmãos. Olha a grandeza, a nobreza do espírito de Abraão, é um espírito diferenciadíssimo. Mas se você quiser ir para leste, eu vou para oeste, de maneira que a gente continue sempre irmãos. E quando Ló olha para aqueles campos verdejantes naquela planície, ele imediatamente escolhe ir para as margens do Rio Jordão, ir para perto do Mar Morto, ir para viver junto de Sodoma e Gomorra. E vai. E eles vão e ficam, vai para Canaã, vai para Herã, vai Abrão viver lá. E aí acontece que um dia está Abrão com toda aquela sua vida que ele já havia construído, com Sara, tudo, e ainda não tinha o filho, só Ismael. Chegam 3 enviados de Deus. Chegam diferentes, eram espíritos completamente diferentes, ali materializados, e vêm trazer notícia de que Sodoma e Gomorra vai ser destruída. Porque havia muita depravação naquela cidade e não havia gente boa lá para ser salva. Olha a postura de Abraão. Abraão se ajoelha, põe o rosto na terra e diz assim para aqueles enviados de Deus: e se houver 50 homens justos naquela cidade, Deus mataria eles para matar os injustos? E os espíritos respondem: não. Se houver 50, não. Mas Abraão tinha consciência de que não existiam 50. E se houverem 30? Não, Deus não destruirá Sodoma e Gomorra se houverem 30. Abraão sabia que não tinham 30 justos. E se houverem 10, se houver 10, Deus não destruirá Sodoma. Mas os espíritos sabiam que não havia 10 justos, só Ló que estava vivendo lá. Então eles, 2 dos 3, dizem assim: nós vamos lá averiguar. Se houver então essas almas justas, senão nós traremos Ló. Mas foi o que aconteceu. Quando eles vão em direção a Sodoma, eles praticamente foram cercados, aqueles 2 espíritos enviados de Deus, foram cercados dentro da casa de Ló. Queriam depravadamente possuí-los. Tal era o desequilíbrio sexual, a depravação dentro daquela cidade. Então ocorre aquele fato de que aqueles 2 espíritos cegam todos aqueles que estavam cercando a casa, pegam Ló e sua família e tiram de lá imediatamente. Os genros de Ló não quiseram ir, não acreditaram nessa conversa. Vieram as filhas, a esposa e saíram. E os espíritos disseram para Ló: não olhe para trás. E eles saíram. Mas a mulher de Ló estava muito apegada às coisas que ficaram, como disse Jesus: quem coloca o arado no campo e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Então diz as Escrituras, conta Moisés na Gênesis, que a esposa de Ló ela não aguenta as coisas que estava deixando para trás, coisas materiais, apegos àquela vida, e ela volta-se, querendo até buscar, e ela teria se transformado numa estátua de sal. Logo as filhas, sem olhar para trás, a pedido daqueles enviados de Deus, vem e se encontra com Abraão, onde então é recolhido. Quando nós vamos analisar essa história, há várias maneiras, eu vou fazer a minha reflexão. O que seria para nós, hoje, olhar para trás, que deixaria de estar apto para o reino de Deus? Quando a gente se converte, quando a gente pensa e entende que isso que os espíritos superiores vêm ensinar é o caminho, a verdade e a vida que Jesus disse ser para nós, como nos espiritualizarmos e nos libertarmos das nossas tendências negativas, significa exatamente isso. Ficar preso às nossas tendências negativas é não evoluir, é estacionar.
é vir, nascer, viver, desencarnar do jeito que veio, sem se transformar. Então é necessário nós nos libertarmos das nossas tendências negativas, aquilo que nós, assim que conhecemos o Espiritismo, passamos a chamar de reforma interior, reforma íntima. Nós não podemos mais ser o homem velho. Eu tinha separado até uma frase de Paulo, quando ele diz assim: quanto a mim, deixo para trás, numa carta aos Filipenses, deixo para trás tudo que fica e vou em direção ao meu destino, vou em direção à minha meta maior. Deixar para trás tudo que fica é principalmente o lado ruim. Nós sabemos que Saulo foi responsável por perseguições e mortes de cristãos. No entanto, ele deixa tudo isso para trás e segue o rumo novo da vida dele. Se nós formos olhar para as nossas tendências, mas eu não sei o que eu fiz negativo na vida passada, mas nós temos a tendência de repetir. Quando vem aquela agressividade com vontade de tirar a vida de alguém, de onde que vem? Está dentro de nós, já fizemos isso. Quando vem a vontade de cometer desatinos, de libertinagem, de onde que vem? De dentro de nosso espírito, já fizemos isso. Então nós temos todas essas tendências e toda hora nós estamos sendo convidados pela vida a repeti-las, podendo a qualquer hora da nossa jornada cair moralmente. Até porque não falta, no mundo em que nós vivemos, espíritos inferiores que nos conheceram de ontem, que não acreditam em nossa transformação hoje e que tentam fazer a gente voltar a ser o que era através das obsessões inoportunas, mas difíceis, tenazes, que ficam tentando nos subjugar à vontade e muitas vezes conseguem. Existem inúmeros livros narrando as quedas morais de verdadeiros cristãos que se transformaram em exemplos de perdição porque não suportaram a influência dos espíritos inferiores sobre as suas vidas atuais por suas tendências que já traziam. Então nós temos que lutar contra as nossas tendências. Então, quando estuda-se esse caso da mulher de Ló, não olhe para trás. Quer dizer, se você quer se libertar de um momento de destruição de um passado, você não pode ficar preso a ele, senão você não se liberta. Estátua de sal é estagnação. Se bem que esses dias eu estava procurando na internet, no ano de 2018 os cientistas encontraram, descobriram a possibilidade da passagem de um meteoro, né, meteorito quando toca a Terra, meteoro assim não tocou, como aconteceu na Rússia em 2017 ou alguns anos, 10 anos atrás até mais, que passou explodindo tudo sem tocar a Terra, então não virou meteorito, na região de Sodoma e Gomorra. Como ali é o Mar Morto, muito salgado, então eles contam que foi como em Pompeia, aquela cinza do vulcão, foi sal, muito sal, que foi espalhado em quilômetros e quilômetros, tornando sem vida por mais de 200, 300 anos aquela região. Mas isso vocês vão pesquisar, eu estava estudando esse dia, eu achei muito curioso, mas não vai interferir em nada em nossa reflexão. A nossa reflexão está falando em estagnação moral, está falando em seguir o rumo novo. E Jesus nos deixa bem claro aqui, quem não está pronto para não olhar para trás, não está colocar o arado na terra e seguir à frente, não está apto para o reino de Deus. Um grande abraço.